que eu mais vejo nessa vida são pessoas que vivem pegando o lixo da sua própria casa e espalhando por todos os cômodos sem perceber. Sim, é isso mesmo que você ouviu. As pessoas vivem pegando o lixo da sua casa e espalhando por todos os cômodos sem perceber. Isso é o que acontece quando você não monitora as palavras que saem da sua boca. Uma mente não alinhada, uma mente não treinada, vive acumulando lixo. É o que eu mais observo nos seres humanos. Certa vez, estava esperando o elevador num determinado hotel da cidade do Rio de Janeiro, quando chegou um casal. A mulher, visivelmente incomodada com a máscara, começou a reclamar. Já estou suando com essa máscara. Essa droga dessa pandemia só atrapalha a vida da gente. Veja bem, em nenhum momento esta mulher que não sei o nome falou alguma inverdade. É verdade sim que a máscara incomoda, pois é muito melhor viver sem ela. É verdade também que a crise da pandemia tem limitado nossa liberdade de ir e vir, mudando hábitos seculares como um simples aperto de mão, de uma hora para outra. Porém, ficar focando em reclamar de um problema que não conseguimos controlar é espalhar lixo na nossa própria casa. É exatamente isso, e não paramos por aí. Quando espalhamos lixo por onde passamos, incomodamos as pessoas à nossa volta. Tenho certeza que tal observação da mulher, quando ouvido pelo seu marido, nada ajudou na solução do problema, mas provavelmente contribuiu para que seu estado de felicidade fosse puxado para baixo, pois ninguém quer ficar perto de alguém reclamando o tempo todo. O que não percebemos é que as nossas palavras têm poder, o poder de aumentar ou diminuir nosso grau na escala da felicidade, o poder de influenciar o ambiente que vivemos, tanto para o bem quanto para o mal. Talvez você mesmo já tenha sido vítima disso. Você por acaso conhece alguma pessoa pessimista? Alguém que sempre vai reclamar, independente do que estiver acontecendo? Certa vez recebi o convite de transportar um helicóptero da Inglaterra para o Brasil. Minha pupila aumentou, meus olhos brilharam, pois seria um dos maiores desafios da minha carreira de piloto. Sairia voando da Inglaterra, passaria pela Islândia, Groenlândia, Estados Unidos, passando pelo Canadá também, até chegar no Brasil. Uma viagem mais de 10 dias, um desafio que ainda sonho em realizar um dia, pois, infelizmente, a matrícula da aeronave britânica não permitia que um estrangeiro a pilotasse. Quando um amigo, também piloto, ficou sabendo desta possibilidade, me perguntou: Éder, quanto você vai ganhar por isso? E respondi: não tenho a menor ideia, mas faria de graça pela experiência que, ao meu ver, não tinha preço. Ouvindo isso, respondeu: eu saí do meu conforto, do meu país para fazer um voo desse só por muito dinheiro. Não estou aqui para julgar o ponto de vista do meu amigo, mas conto essa história apenas para narrar que a mesma situação, por melhor que
possa parecer para a gente, sempre alguém vai enxergá-la como a pior do mundo. Assim é o pessimista, focando sempre no aspecto ruim de qualquer cenário apresentado. Comprou um carro novo? Então seu bem já desvalorizou assim que o retirou da loja. Lembre também que terá que pagar o IPVA e o seguro de imediato. Nasceu seu filho? Então se prepare para as muitas noites mal dormidas, choro todos os dias e despesas que não param de crescer. Essas pessoas não estão falando nenhuma mentira, porém estão focando apenas no lado ruim de um evento que já ocorreu, ou seja, sem volta. O problema é que o pessimista, além de não mudar a situação presente, ainda contamina o ambiente por onde passa. Veja o que ocorre com você quando está perto de uma pessoa assim. O simples fato de se sentir incomodado com uma pessoa que apenas reclama da vida já mostra o quanto o nosso ambiente é influenciado pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. Tinha um amigo no trabalho que por onde passava vivia reclamando, sempre com a feição fechada, era duro com suas palavras. A sua resposta para o típico bom dia era: bom dia só se for para você. O seu mau humor era tanto que seu apelido caía como uma luva, Zangado, referência a um dos 7 anões da história Branca de Neve. Não precisa dizer que não era nada agradável conviver com ele, pois o ambiente ficava muito carregado. Mas na cabeça dele, tenho certeza de que seu mau humor era inofensivo, que apenas apontava a realidade nua e crua daquilo que observava. O que ele não percebia é que seu constante mau humor produzia os hormônios indesejados em seu próprio corpo, uma carga química diária que atacava e enfraquecia seu sistema imunológico. Além disso, seu constante comportamento de mau humor fazia dele uma pessoa chata de conviver, um ambiente ruim de trabalhar. E agora é hora de refletir. O quanto nós, eu e você, já lançamos no ar palavras que, além de não resolver problemas, ainda causam grande desconforto no ambiente que vivemos. A grande verdade é que as palavras têm sim um grande poder, podendo ser utilizadas tanto para o bem quanto para o mal. Elas podem motivar, levantar nosso moral, nos ajudar a superar grandes obstáculos. Mas, quando não bem utilizadas, elas podem humilhar, jogar para baixo, afastar e, frequentemente, nos magoar. Dentro do maior laboratório do comportamento humano, que é o cockpit de uma aeronave, a palavra tem um tratamento especial, pois a sua energia mal empregada já causou muitos acidentes aeronáuticos. Sempre ensino aos pilotos que a comunicação dentro de um cockpit deve ser clara, precisa e concisa. Até mesmo as palavras boas pronunciadas na hora errada podem nos levar a situações muito complicadas. Imagine que durante um pouso, a tripulação de uma aeronave não se atenha a uma comunicação essencial. Para quem não sabe, o pouso e a decolagem de um avião é uma das fases mais críticas de um voo, pois ali estamos próximos do solo,
com muitas atividades a executar. Em minhas mentorias, quando vou falar de comunicação assertiva, sempre cito o exemplo de um acidente aéreo ocorrido no estado do Alasca, Estados Unidos, em 5 de abril de 1976. Um Boeing 727 da empresa Alaska Airlines. O avião estava fazendo uma aproximação por instrumentos devido às baixas nuvens e visibilidade restrita. O piloto avistou o solo e decidiu pousar. O avião tocou o solo com muita velocidade e, como não conseguia parar o avião, tentou decolá-lo sem muito sucesso. O Boeing 727 percorreu a pista, atravessou um pequeno canal de escoamento d'água e atingiu a estrutura de uma antena. A aeronave parou a cerca de 200 metros do final da pista, vitimando fatalmente um passageiro e ferindo outros 32. Na caixa preta, aberta após o ocorrido, visando uma investigação com o intuito de se evitar o próximo acidente, revelou que o principal fator contribuinte foi a falta de uma comunicação assertiva entre os tripulantes. Na aproximação para pouso, fase crítica do voo, devido à alta carga de trabalho, a tripulação falava de assuntos aleatórios. E para vocês que estão aqui comigo até agora, eu vou narrar algumas partes da gravação da caixa preta desta aeronave. No cockpit estava o comandante, o copiloto e um engenheiro de voo, tudo ocorrendo na fase crítica do pouso. O engenheiro de voo: você já experimentou aquele cachorro quente que eles vendem aqui? E o comandante respondeu: ah, sim, já. Eu também, são muito bons. Como está a cabine? Perguntou o comandante. Já está no solo, no chão. Da última vez que estivemos aqui, não deu tempo de baixar a cabine. O pessoal reclamou a beça. Ninguém é perfeito. Com certeza. Novamente, o copiloto dessa vez. Indicação de glide slope. A indicação de glide slope nada mais é um equipamento que mostra como o avião se encontra na rampa, alto, baixo ou na medida. E logo em seguida, eles entraram em contato com a empresa que liberou o botão 1 para que eles pudessem estacionar. Portão 1, ok, obrigado, portão 1. Estamos indo para o portão 1, John. Ah, ótimo, é bem perto daquela lanchonete. Ótimo portão. Bom, temos cerca de meia hora no chão, podemos dar uma corrida, comer alguma coisa, pegar o METAR. O METAR nada mais é do que a previsão do tempo para a próxima viagem. E seguir para Seattle. Lembro que tudo isso foi falado numa fase crítica, uma fase de aproximação por instrumentos. E não parou por aí. O engenheiro de voo ainda fez uma piadinha de mau gosto com o copiloto, pois o copiloto ele estava questionando o comandante que eles estavam muito alto na rampa de aproximação. O engenheiro: você sabe, John, a diferença entre um copiloto e um pato? E o comandante: não, qual a diferença? Bem, um pato sabe voar. Exatamente. E caíram na risada. Tudo isso porque o copiloto estava avisando o comandante que a aproximação estava alta e com muita velocidade para a pista escolhida. Enfim, essa conversa aleatória e com uma piadinha de mau gosto, tudo na fase de aproximação e pouso da aeronave, custou a vida de um passageiro e mais 32 feridos. Embora o exemplo dado tenha ocorrido num cockpit, a nossa comunicação do dia a dia, quando não trabalhada, quando não treinada,
pode também gerar discussões, decepções e muita frustração, mesmo que não haja intenção. A grande verdade é que frequentemente não medimos o impacto que as palavras podem ter. Quando são ditas por pessoas que não controlam as suas emoções, que não treinam seu estado emocional, as palavras podem, além de machucar, mudar a visão da pessoa em relação a si mesma. Um exemplo típico disso é o que aconteceu com a Rafaela, que quando criança, durante uma ajuda escolar do pai, ouviu do seu genitor que ela era burra, pois não estaria compreendendo a explicação dos pais ou do pai nas matérias escolares. A Rafaela, hoje com 25 anos, é uma mulher muito inteligente, pois os seus históricos escolares giravam em torno de 9, acima da média de sua turma. Porém, ela não se achava inteligente até hoje, pois seu pai, sem maldade alguma, plantou uma mensagem em sua mente que não tem o menor sentido. Provavelmente o pai da Rafaela, embora bem intencionado em ajudar a filha, num momento de descontrole emocional, deixou seus instintos básicos falarem mais alto, chamando a filha de burra. Tenho certeza de que não foi a sua intenção e que provavelmente nem se lembra do episódio, mas Rafaela, além de não esquecer essa situação tão infeliz, acabou por aceitar aquela inapropriada palavra. Assim, milhares de pessoas como Rafaela sofrem por palavras pronunciadas indevidamente, criando crenças que limitam seu potencial. E digo mais ainda, isso pode acontecer com qualquer um, até mesmo comigo, que sempre tive muito cuidado com a comunicação. Certa vez eu estava presidindo uma reunião sobre emprego de helicópteros. O comandante da esquadrilha, um capitão, que recebeu a minha solicitação de uma aeronave para uma determinada operação, me procurou imediatamente após o encontro. Coronel, gostaria de falar com o senhor. Pois não, o que eu posso te ajudar? Disse de imediato. Estou tendo problema com o oficial do batalhão. E assim falei, vamos à minha sala para a gente conversar mais à vontade. E no meio do caminho eu fiquei imaginando quem seriam os candidatos geradores deste conflito. Ao entrar na minha sala, fui direto ao assunto. Quem é a pessoa que você está tendo problema? E sem hesitar, ele respondeu, o senhor. Tomado pelo susto daquela resposta, eu disse, muito obrigado pela lealdade em me dizer isso. Eu fico muito feliz com a oportunidade de melhoria e continuei, mas qual desconforto eu causei a você? O senhor pediu que eu disponibilizasse o helicóptero para tal data e eu disse que não seria possível e o senhor falou, te vira, preciso dessa aeronave para tal data. Mais uma vez eu pedi desculpas pelo ruído da comunicação, pois o que eu queria é que ele fizesse o máximo para disponibilizar um helicóptero para aquela data. Mas no caso de não conseguir, tudo bem. Comentando mais tarde com o assessor a minha falha, ele disse, coronel, não dê ouvidos a ele, pois é um cara problemático. De imediato interferi na observação do assessor. Preciso sim aperfeiçoar a minha comunicação, pois ela deve ser recebida por todos com uma mensagem construtiva, sem nenhum ruído, o que inclui as pessoas problemáticas.
Por isso, sempre digo em meus cursos, não importa a palavra que sai, mas sim a que chega. Mas quando pronunciadas para o bem, causam grandes transformações. Semana passada, cumprimentei uma amiga advogada chamada Eliana, que acabara de lançar um livro na área jurídica. E assim ela respondeu: esse é o terceiro livro e a culpa é sua, pois se não tivesse me forçado a colocar o primeiro livro como meta para dezembro de 2019, nenhum deles teria sido escrito. Eu nem lembrava dessas palavras desafiadoras, mas foram elas que levaram a minha querida amiga Eliana a colocar seu projeto em ação. Aliás, parabéns, Eliana, pelo seu terceiro livro. Assim também me surpreendi há um tempo quando fui abordado por um sargento que me disse: lembro bem quando o senhor falou que hoje em dia quem não falasse uma segunda língua poderia se considerar uma pessoa fora do mercado de trabalho. Isso bastou para que esse sargento se encorajasse e se dedicasse ao aprendizado da língua inglesa. Agora, vai aqui uma dica de ouro que você pode utilizar à vontade sem custo nenhum. Não poupe elogios para aqueles que merecem. Na boca de quem sai não parece muito poderoso, mas para quem os escuta, podem gerar muitas transformações. Durante uma participação de uma missão de paz no conflito armado entre o Equador e o Peru, tive a honra de trabalhar com um coronel argentino, veterano da Guerra das Malvinas. E foi dele que recebi o que eu considero o maior elogio na minha carreira, que Avegato, que era meu nome de guerra, se tivesse que participar de uma guerra novamente, eu chamaria para fazer parte da minha equipe. Pode parecer até uma punição ser chamado para uma guerra, mas para quem já participou de uma, sabe que a interação da equipe a que pertence pode ser a diferença entre ganhar ou perder, viver ou morrer. Faça sempre um elogio para o seu parceiro, sua parceira, para as pessoas que convivem contigo, seja no trabalho, em casa. Faça elogios para os seus filhos e amigos, sempre que eles merecerem, pois temos a tendência de olhar apenas o lado ruim das pessoas, esquecendo que todos nós temos nossos defeitos. Quando você aprende a elogiar, você automaticamente reforça este comportamento legal na pessoa que te ouve, ao mesmo tempo que treina a sua visão para comportamentos positivos. Pontuar possibilidades de melhoria é muito importante. Agora, treinar a fazer elogios é fundamental para motivar as pessoas ao seu redor. Mas ser um bom comunicador não é muito fácil. É muito comum a gente falar uma coisa e as pessoas interpretarem outra, principalmente nos relacionamentos conjugais. Talvez você mesmo tenha passado por uma situação como essa. Por vezes, fala alguma coisa sem nenhuma intenção e sua parceira, seu parceiro, cai em prantos ou fecha a cara, sem motivo algum. E quem falou tem plena certeza de que não foi rude de maneira alguma. A palavra tem poder, é como se fosse uma varinha mágica, que quando apontada para alguém ou um grupo de pessoas, alguma transformação vai causar. Por isso, quanto mais influente você for, o que inclui os influencers das mídias sociais, mais cuidado você deve ter. Resumindo,
as palavras têm poder e causam transformações tanto para o bem quanto para o mal. Portanto, não fale aquilo que você quer, mas sim aquilo que os outros precisam ver. Ou, como diz a minha amiga Fátima, de Juiz de Fora, às vezes o silêncio é a melhor forma de comunicação. Gratidão!